Você ouvirá agora Pastor Bartolomeu de Andrade, mentoria e desenvolvimento de líderes e ministérios. Contatos 48 9644 3211. E-mail barto.124033@gmail.com. Ouça agora uma palavra que vai impactar a sua vida. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Olhe para o seu irmão aí da direita e da esquerda aí, olhe para ele. Como eu vou fazer com o amado aqui. E diga assim para ele: que Deus te abençoe e que Ele seja absoluto na tua vida. Amém, amém. Que Deus nos abençoe, não é? A todos nós. E que nós deixemos o Senhor, poderoso Deus, ser absoluto nas nossas vidas. Eu digo isso porque na hora que eu cheguei um pouquinho atrasado, que a gente está se mudando devagarinho, aos poucos, aí a gente chegou e teve que desfazer algumas coisas assim, descarregar o carro. Daí quando foi ver já era 8h10, aí saímos ligeirinho para cá. Mas chegamos ainda naquela atmosfera de adoração, né? E já fomos abençoados. Eu estava até preocupado, que a gente está se mudando, nervoso, preocupado. E aí a gente não chegou a tempo para entrar no clima, para Deus nos falar, né? Mas Deus foi tão bom conosco, que quando a gente entrou atrasado, mas entrou assim no último cântico e estava ungido, né? E o Alex estava ministrando e falou aquela palavra importante que já abençoa a gente. Tem a ver com o conteúdo da segunda carta de Paulo a Timóteo, que é a última carta de Paulo, todas que ele escreveu, né? Que é conhecida, que a gente pode afirmar. E tem a ver com o conteúdo. E ele disse que a nossa vontade caísse por terra nessa noite, né? Por isso que eu já orei no clima, já entrei no espírito da reunião. E já pedi para você abençoar seu irmão, dizendo isso para ele: que o Senhor te abençoe nessa noite e que Ele seja absoluto na tua vida. Amém. Obrigado, querido. Amém. Deixa eu dizer uma palavra para você, querido. Dizer uma palavra para você. Palavra de Deus está no meu coração, né? Você é muito especial. Você tem espírito de servo. Isso foi Deus que colocou no seu coração, que gerou. E toda essa dificuldade que você enfrenta, né? Com timidez, né? Toda essa dificuldade Deus está rompendo na sua vida. E rompe com o seu serviço, com a sua capacidade de servir ao outro. Aí Deus vai rompendo, porque Ele lhe quer livre. Porque timidez é um bloqueio, né? A gente não nasce com isso é adquirido na vida, por N motivos. Eu lhe digo isso com toda a liberdade e autoridade. Sabe por quê, querido? Porque eu era igual você ou até mesmo pior. E Deus me libertou, viu? Então receba em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu era tão tímido, extremamente tímido. Eu conto sempre isso, que quando tinha visitante em casa, quando eu era jovem, morava na casa da minha mãe, então eu esperava para sair, eu podia estar trocando de roupa. Eu esperava para sair depois que a visita fosse embora. Porque me era custoso ter que aparecer na sala, olhar nos olhos dos outros e dizer boa tarde ou boa noite e sair, porque eu não queria ninguém olhando para mim. Eu morava numa casa, não é, humilde, dava para um trilho de trem, passava um trem atrás e tinha uma espécie de lixão, né, lá no interior de Pernambuco. Aí era difícil a saída pelos fundos, né? Porque tinha até um lixão lá. E às vezes eu estava trocado de roupa para sair e a visita não ia embora e eu tinha compromisso. Aí eu saía pelos fundos. Muitas vezes cheguei a me sujar no lixão lá. Às vezes tinha chovido, estava um tipo de um lodo lá. Cheguei a me sujar para não encarar as pessoas. A timidez é algo que a gente não nasce com isso. Deus não nos criou tímidos, não foi não. Isso é adquirido, muitas vezes é adquirido da forma mais grosseira ou cruel possível. Muitas vezes a timidez é adquirida pela humilhação,
entendeu? Das pessoas que estão sobre nós em autoridade, tipo mãe, pai, vó, irmão mais velho. Então eles têm ascendência sanguínea sobre nós, né? São mais velhos, são maiores, e nós crianças muitas vezes aí sofremos aquela humilhação, somos expostos, somos humilhados, às vezes passamos uma vergonha tremenda, e aí aquilo marca, porque a gente é criança, a gente está em formação, aí fica embutido, né, na nossa formação de ser humano, aquela timidez que é fruto daquela exposição pública a que fomos objetos, daquela humilhação a que fomos objetos. Daí a gente ficou tão envergonhado que a gente desenvolveu aquela timidez que vai mais tarde se transformar num bloqueio na nossa vida. Mas quando a gente conhece Jesus, Jesus é maravilhoso, porque Ele nos liberta. A Bíblia diz, não é por acaso, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam, vão se passando. É um processo, às vezes não sai tudo de uma vez, não é? Mas com o tempo a gente vai sofrendo aquelas transformações e Deus vai tirando o que não serve em nós e vai produzindo valores no lugar daquilo que Ele remove, e Deus vai fazendo a obra. Pregar o Evangelho para mim, irmãos, é um milagre de Deus. Encarar as pessoas com toda a desenvoltura que parece que eu tenho é obra da graça de Deus, porque eu era pior do que o irmão, com certeza. Eu acho que ele não teve que sair pelos fundos para não olhar para os outros. Eu tive que fazer isso. Eu lembro quando o meu primeiro pastor disse: Bartolomeu, você tem que começar a dar seu testemunho e depois pregar o Evangelho, porque seu testemunho é forte, porque Deus me libertou das drogas, né? E ele era muito evangelista, ele queria que eu desse testemunho. Isso foi lá em São Paulo, em Taubaté, interior de São Paulo. Taubaté fica na Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio. Me converti lá, há 40 anos atrás. E aí o pastor era muito evangelista e dizia: não, vai dar o teu testemunho, congregação tal, na vila tal. E eu fui meio que empurrado, foi duro, mas eu era tão grato a Deus que eu fui indo. Eu lembro que a primeira vez foi difícil demais. Eu lembro que eu não me saí bem. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu chorei, porque eu não fui nada bem, por causa da minha timidez. Eu lembro disso, sabe? O Espírito Santo me resgata essa memória agora. Eu sempre digo, eu não me preparo para falar as coisas. Se eu estou falando disso, Deus quer ministrar a nós. Começou com a palavra que Deus me deu para dizer para ele. Olha só, querido, foi verdade. Em Cristo Jesus eu falo a verdade, não minto. Eu estou na presença de Deus, quero que você creia nisso. Eu cheguei em casa, eu chorei e eu disse: Deus, nunca mais eu vou falar nada na igreja. Porque eu fiquei muito nervoso, eu troquei as palavras, fui dizer uma coisa, disse outra. Eu vi que alguém até riu lá no fundo da igreja. Aí veio toda aquela carga do passado, o diabo aproveitou aquilo lá tudo para bloquear-me de vez. E agora com Cristo, então, era espiritual, seria mais difícil. E eu disse para Deus, chorão: vou falar mais. Eu não sei falar, eu não consigo falar. Eu fui um fiasco, eu disse para Deus. Acredita nisso? E olha só, Deus teve misericórdia de mim, me deu outra oportunidade, me jogou no fogo. E aí eu fui sendo queimado, de repente acabou tudo. Hoje eu não tenho timidez nenhuma, né? Nenhuma. Deus me libertou disso. E por isso que eu tenho certeza, eu não sou melhor do que o irmão, não sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, não é? Talvez se for fazer aqui passar no filtro, eu sou o pior dos pecadores todos aí. E Deus teve misericórdia de mim, não vai ter do amado, não vai ter de você que porventura luta com timidez ou outro tipo de bloqueio, porque os bloqueios emocionais eles são diversos, e a timidez é só um, não é? Às vezes irmãos, a própria desenvoltura exagerada é um bloqueio também. Bloqueia outras áreas, nós bloqueia igual, não é? Deus nos equilibra, nos dosa e nos coloca no ponto certo, não é? Essa é a obra linda que Jesus faz. Por isso creia no Senhor Jesus, entregue sua vida a Ele. Deus é poderoso, Ele nos faz novas criaturas, né?
E eu lembro que foi um processo na minha vida, até que um dia saiu tudo e eu pude ficar à vontade no meio das pessoas, pude ficar livre, desimpedido, não é? Para poder falar a palavra de Deus. E já tem 36 anos que a gente prega o Evangelho, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, Deus, Ele precisa ser absoluto na nossa vida. A nossa vontade, ela tem que cair por terra mesmo, né? E quando Deus passa a ser isso na nossa vida, né, absoluto na nossa vida, a gente consegue vencer melhor as dificuldades, não é? Você consegue vencer as tribulações da sua vida, as provações da sua vida, as dificuldades, você consegue vencer melhor. Quando você entende, não, Deus é o absoluto da minha vida, né? Porque quando Ele é o absoluto da nossa vida, nossa vontade cai por terra, não é? E eu estou dizendo isso porque nós fomos surpreendidos, eu e a minha esposa, né, por uma notícia muito triste, lá de uma irmã muito querida no Nordeste, é uma missionária, ela prega muito bem a palavra de Deus, o nome dela é Fátima. E sabe que nós fomos surpreendidos, porque ela publicou no Face dela, na página dela, que ela sentia uma fisgada do lado esquerdo, na altura do fígado, e ela não deu importância. Aí depois foi descansar agora na praia com a família, aí deu forte, e o marido, que é filho de médico, que se preocupa muito com a saúde, e já tinha dito para ela desde a primeira queixa que tinha que ir rápido, porque tem que ver que o corpo emite sinais, e a gente tem que ouvir os sinais do corpo, não é? Porque muitas doenças sérias, elas podem serem revertidas, né, se for diagnosticado precocemente. E ele é filho de médico, ele é muito, né, Caxias nisso aí. Mas ela, mulher de fé, alegre, feliz, não, depois não é nada, não posso, tem que pregar, tem uma agenda lá. Até que agora não teve agenda, estava de férias mesmo, e ele pegou ela, quando ela disse que a dor era mais forte, levou direto, e o médico lá fez o exame, já desconfiou de alguma coisa. Resumo, ela está com um tumor maligno, e ela publicou isso na página dela, né, e pediu oração. Aí eu falei com o meu irmão, porque meu irmão é diácono de uma igreja lá em Pernambuco, e ela tinha sido daquela igreja durante anos, tem muita amizade. Agora ela está numa outra igreja, mas meu irmão muito amigo, já foi lá ao encontro dela, já foi visitá-la, aí conversou em off com o marido. Aí o marido disse para o meu irmão, disse, ela não sabe, mas como meu pai era médico nessa cidade, bem conceituado, médico, né, sabe que eu tenho essa liberdade, né, nos meandros da medicina, e já me chamou direto e disse que o tumor já fez a metástase, né, no cérebro. Olha, gente, isso é só um milagre agora de Deus, mas me impressiona. É por isso que eu quero dar esse testemunho para você. É a atitude dela. Ontem eu mostrei para minha esposa uma mensagem dela e compartilhei aquilo dela, eu compartilhei. Não sei se compartilhei, eu comentei, mandei para ela. Se a forma como ela está encarando a doença, né? E a gente via ela pregar, como a gente se engana, irmãos. Eu quero aqui dar um testemunho. A gente se engana com as pessoas. Muitas vezes a gente vê a atitude de algumas pessoas em fé, e a gente às vezes duvida, dentro da gente a gente questiona. Muitas vezes, pelo temperamento da pessoa, parece até que aquilo é uma soberba dela, ou é uma bravata dela, que na verdade não é tudo aquilo. E essa irmã era bem assim, é muito disposta, muito fervorosa. Tudo para ela é Deus, vai dar certo, Deus está comigo. E eu confesso que dentro de mim muitas vezes eu questionei o fato dela ser tão para frente, dela ser tão positiva, dela ser tão fervorosa,
se aquilo realmente procedia, se refletia verdadeiramente uma realidade interior ou não, porque por vezes, confesso, me parecia que não era tudo aquilo, mas é tudo aquilo mesmo, porque ela sabe que está com isso, não sabe talvez ainda que, fez a metástase. A gente é um tumor maligno, ela vai se operar agora sexta-feira. Mas daqui não tem como operar. Não precisa saber a gravidade, basta saber que tipo de doença é, Para muitos já quererem se suicidar, não é verdade? Você conhece, sabe que é assim. Ou então fica deprimido e fica com depressão profunda e às vezes morre antes de tanta angústia, antes da doença matar. Mas essa irmã Fátima, guarda esse nome para você orar. Fátima Prestelo é o nome dela. Mulher de Deus, porque está encarando a doença como deve ser encarada a adversidade por todos os filhos de Deus que tem Deus como absoluto na vida. Quando Deus é absoluto na vida, irmãos, tudo o demais nessa vida perde o sentido de prioridade e o sentido de importância maior, quando Deus passa a ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Hoje ela postou algo lindo. Ela disse: medo não tenho, só tenho medo das palavras, negativas que não vêm de Deus, tentando desestabilizar a minha fé. Disse: eu tenho medo, eu tenho é fé. Ela diz: angústia não, só se Deus não continuar me suprindo, cada dia me alimentando a minha fé, para que eu possa crescer com Ele no meio da adversidade. Aí angústia só nesse caso, como quem diz, enquanto Ele está me fortalecendo, não tem angústia. Algo assim, mas coisa linda. Eu comentei, inclusive, ela respondeu e curtiu e comentou e agradeceu pelas orações. Uma galhardia. Tem uma postagem dela que ela está no Hospital do Câncer em Recife. Ela é do interior, Caruaru, é a minha cidade, onde que eu nasci, mas ela está na capital, em Recife, no Hospital do Câncer, para se operar na sexta-feira. E tem uma postagem dela que ela está num culto que tem nesse hospital, só para os pacientes vitimados pelo câncer. Aí tem um culto lá, e ela estava pregando para eles, ela portadora do mesmo mal, pregando, e ela disse assim: vim marcar minha cirurgia, postou isso ontem, vim marcar minha cirurgia, marquei para sexta-feira, deu a hora, pediu oração, e disse assim: mas ainda deu tempo para dar uma passadinha no culto, e falar para os meus irmãos que estão com a mesma doença que eu, e pude ainda alentar alguns deprimidos. E está a foto dela ministrando, não é? Isso me edificou, me trouxe tanta alegria de saber que é possível, sabe, a gente ter Jesus pleno na vida. Não é utopia, não. A gente não prega uma coisa inalcançável, não. A palavra diz isso, que é possível você crescer em Deus, você desenvolver uma intimidade relacional com Jesus de cada dia, de cada instante, de cada hora, a vida toda, o tempo inteiro, 24 horas por dia. É possível você chegar naquele nível em que Jesus passa a ser o bem mais precioso, a pessoa mais importante, o seu tudo na sua vida. Eu me lembrei de uma mensagem por causa da irmã Fátima, que eu ouvi há muito tempo, de um homem de Deus chamado Luciano Subirá, que é um grande pregador do Evangelho. Ele trouxe uma palavra um dia que eu me quebrantei ouvindo aquela palavra. Ele pregava sobre isso, sobre o crescimento na vida espiritual. Ele dizia: irmãos, nós vamos seguir com Jesus, nós vamos andar com Jesus até que nada mais importe, dizia ele. Nós temos que caminhar com o Senhor, nós temos que amá-lo, servi-lo, segui-lo, obedecê-lo, exaltá-lo, adorá-lo, desfrutá-lo, vivê-lo, cada dia, dizia o pregador, até
que nada mais importe. Sabe o que é isso? Significa até que Deus esteja acima de tudo que hoje nos prende, né? Até que Deus esteja acima da nossa esposa, acima dos nossos filhos, acima do nosso trabalho, acima da nossa fama, do nosso status, não é? Acima do nosso carro, da nossa casa, do nosso dinheiro, da nossa profissão, da nossa ciência, né? Da nossa reputação, acima de nós mesmos, acima dos nossos dons e talentos espirituais. Se tem ministério, até que ele esteja acima do meu ministério, do seu ministério, até que isso fique muito claro, uma convicção produzida pelo Espírito Santo dentro de nós, que ele realmente é a pessoa mais importante da nossa vida, o bem mais importante da nossa vida, porque sem ele nada que eu enumerei aqui, o que eu não enumerei por falta de tempo, perde o sentido, e sem ele não significa nada. Porque eu pergunto para você agora, que adianta, olhe para mim para você entender, que adianta você ter dinheiro no banco, você ter uma profissão estável, você ter um lar, você ter uma família, você ter filhos, você ter tudo alinhado na sua vida, e de repente, que Deus o livre, alguns de nós nos deparamos com esse diagnóstico: você está com câncer agressivo, e pela medicina não tem jeito. E aí eu pergunto para você, a esposa vai poder lhe curar? O filho, o dinheiro, a conta no banco, o trabalho, o status, a posição? Nada vai resolver seu problema. Somente Deus pode resolver. E a irmã Fátima, ela sabe, meu Deus, que coisa forte. Eu ainda antes de terminar o culto, vou ver se eu acho aqui o que ela postou. Porque agora, irmãos, não há margem para dúvida de que ela estivesse aí jogando com as palavras, não é? Ou que ela estivesse passando uma mensagem que não era o que ela realmente sentia. Realmente agora ela está provando que Deus sempre foi o bem mais precioso da vida dela, porque ela não se abateu. O que tem de comentário dizendo guerreira, dizendo mulher de Deus, dizendo tem aprendido muito com a sua forma de enfrentar a doença. Outro postou lá, tem mais de 100 comentários. Um lá dizia assim: eu quase morri porque perdi meu emprego, e você está prestes a perder a vida e você não se abate. Firme no Senhor, porque quando Deus passa a ser nosso tudo, nada mais importa, nada. A morte passa a ser, sabe o quê? Um presságio benéfico do nosso encontro com Ele. A morte passa a ser uma abreviatura da nossa glória celestial com Ele, onde é muito melhor lá com Ele do que aqui. Paulo falou isso. Paulo, que nós estamos estudando, que escreveu todas essas cartas. Veja que tudo faz sentido. Eu não estou aqui perdendo tempo falando disso, não. Eu já estou ministrando a palavra. Nós estamos na última carta de Paulo, e essa última carta ele estava prestes a morrer, já estava sentenciado, condenado à morte. Então é uma Fátima que está aqui, não é? Ela sentenciada pela doença. Salvo Deus opere o milagre, Ele é poderoso para fazer isso. Não tem, para Deus não tem metástase. Para Deus não tem crise, para Deus não é impossível, né? Eu ouvi um testemunho de um pastor outro dia que estava com um tumor, sabe, agressivo no cérebro, e ele teve uma visão no monte orando com os irmãos subiram com ele no monte: vamos orar, Deus é Deus de milagre. Ele teve uma experiência, ele viu o céu aberto, ele viu um túnel, e nesse túnel, que ele era mais largo no céu e afinava bem na cabeça dele, lá nos olhos dele. E ele, com a mão erguida, olhou, viu aquele túnel lá, e ele disse que veio vindo uma cabeça vinha de lá, uma cabeça vinha em direção aos olhos dele, e pum, entrou nele aqui. Mas ele disse que quando ela vinha entrando, ela se virou, ela vinha de costas, ela se virou para ele. Quando se virou, era o rosto dele, e aquela cabeça, pum, entrou nele.
E ele que não dormia fazia um mês, naquela noite ele dormiu. Ele que sentia dores de cabeças horríveis, no outro dia amanheceu sem dor de cabeça. Daí ele foi no médico e ele disse: faça um exame porque eu creio que Deus me curou. E o médico disse: que é isso? Eu lhe dei 28 dias de vida. Disse: não, mas faça. Ele disse: não, mas o seu plano cobre aquilo que é necessário. Então eu já fiz tudo que é necessário, então eu não posso onerar seu plano. Ele disse: eu pago do meu bolso, mas eu quero exame. Aí o médico se constrangeu, disse: não, então não vou, você vai morrer mesmo, eu vou agora cobrar seu dinheiro. Fazer de novo, fez, e o tumor tinha desaparecido, e o médico ficou impressionado. E ele olhou assim para os exames e disse: eu não entendo, parece o crânio de outra pessoa. Quando ele disse isso, o Espírito Santo falou no coração do pastor: foi o que aconteceu contigo no monte faz 3 dias, eu troquei tua cabeça inteira. Aleluia! Porque para Deus tudo é possível. Então a irmã Fátima está certa, ela tem que lutar pela vida dela, acreditando em Deus e não se lamentando. Ela tem que vencer esse câncer maldito, não se deprimindo e se lamentando e murmurando, mas profetizando a palavra, declarando Jesus como Senhor da vida dela, como ela está fazendo, e dizendo: Deus é a pessoa mais importante da minha vida. É assim que a gente vai vencer todos os problemas. Porque Jesus precisa ser absoluto na minha vida e na sua, como foi na vida de Paulo. Você entendeu essa palavra? Paulo escreveu essa última carta e no capítulo 4 ele conta isso claramente. Ele diz: eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício sobre a vossa fé. Ele disse: o tempo da minha partida é chegado. Paulo está na prisão, ele tem cerca de 70 anos, e agora o Império Romano sentenciou ele à morte. O verdugo já está se preparando, ele vai ter a morte por decapitação. Ele vai colocar o seu pescoço no tronco, o verdugo vai levantar o machado e vai decepar sua cabeça. Ele já sabe disso, a sentença já saiu, e aí ele se inspira com o Espírito Santo, e ele vai escrever sua última contribuição à igreja. É a segunda carta dele a Timóteo, jovem colaborador do ministério dele, seu filho espiritual, que ele não gerou em Cristo, mas ele formou ministerialmente em Cristo. Por isso ele começa essa carta dizendo que Timóteo é seu filho verdadeiro. E ele começa dando aquelas instruções finais a esse jovem a que ele amava tanto. E ele consegue nesse texto, irmãos, revelar coisas profundas e eternas. É a última contribuição de alguém que se dedicou totalmente ao Senhor. Quando ele se converteu, ele começou a se gastar por amor à igreja. Ele fala aos Coríntios: por vossa causa eu me desgastei e continuarei me desgastando até que Cristo seja formado em vós. Ele falou para os Gálatas: meus filhos, a quem eu gerei em Cristo Jesus no Evangelho, será que vocês, tendo começado na graça, vão terminar na carne? Não é assim. Para os Gálatas ele disse: se alguém chegar pregando outro evangelho, se até mesmo um anjo do céu chegar aí pregando outro evangelho, se eu mesmo, como quem diz assim, se eu no futuro me desviar e chegar aqui pregando outro evangelho, não decreto a mim no futuro desviado, herege, chegando aqui só porque eu fundei a igreja, vocês não me recebem, não me ouçam. Um homem com essa, profundidade e com esse radicalismo de fé, que chega a pregar contra ele mesmo numa hipotética queda espiritual no futuro. Ele está cônscio, ele é o grande apóstolo de Jesus Cristo. Ele está pregando para aquela igreja, está dizendo: olha, vocês não deu ouvido a outro evangelho. Se um anjo do céu chegar aqui pregando, não deu ouvido. Se eu pregar outro evangelho, não me receba também.
Quer dizer, não há limite para esse homem defender o Evangelho, zeloso pela palavra, cuidadoso, né, com a vida espiritual do rebanho, chega a proteger o rebanho dele mesmo, numa hipotética queda espiritual dele, que não aconteceu, graças a Deus, mas que poderia acontecer, porque Paulo não é Deus, é homem, se não vigiar cai, ele sabe disso, e ele protege a igreja dele mesmo, num futuro possível, que ele não quer, mas que pode acontecer. Então ele disse: deixa eu aproveitar que eu estou bem, estou firmado, e deixa eu proteger esse rebanho de mim mesmo, se no futuro eu deixar a graça de Deus. Quer dizer, não há limite para um homem desse cuidar da igreja com tanto amor, com tanta verdade, não é? Com tanta naturalidade e humildade, sabendo que é só a graça que o mantém em pé, é só a graça que nos mantém em pé. Nunca esquecer disso. Agora, esse homem que trabalhou desse jeito, que uma vez ele disse assim, né, mostrando todo o seu sofrimento, em tempestades, em naufrágios, em jejuns, em açoites, em torturas, em perigos, no meio da espada, na fome, na nudez, entre falsos irmãos. Ele foi mostrando tudo que ele passou por amor a Cristo, para afirmar a fé do povo. Quer dizer, um homem que viveu dessa maneira, agora aos 70 anos, sentenciado à morte, sabe que vai morrer. Já disse: combati o bom combate. O tempo verbal está no passado. Combati, não é combato ou combaterão. Combati, passado, tinha terminado a carreira. 2 Timóteo é o final do ministério de Paulo. Ele usa o verbo no passado já. Disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então esse homem agora começa a escrever. Eu e você precisamos, nos prostrar diante desse texto, porque por todos os meios que você analisa, você vê que isso é preciosidade. Primeiro, porque é a palavra de Deus. Segundo, porque essa palavra flui de um homem que se dedicou ao máximo ao Senhor Jesus. Depois, um homem que está no fim da sua vida e já terminou o ministério. E que ministério? Estamos falando do apóstolo Paulo. Agora você imagina o que não vem de experiência aqui, o que não vem de vida provada e aprovada por Deus. Tudo que ele diz aqui é fruto de um aprendizado com Jesus, e um aprendizado não de um mês nem de um ano, mas de décadas na presença do Senhor, vivendo daquela maneira como a gente conhece, lendo a Bíblia, lendo Atos, como Paulo viveu a verdade de Jesus na íntegra. Como Paulo viveu o senhorio de Cristo na sua vida em plenitude. Como para Paulo nada mais importava mesmo do que Jesus. Uma vez alguém profetizou, porque ele ia para Jerusalém, dizendo: olhe, vão lhe prender, vão lhe manietar, vão lhe torturar, então não vá para Jerusalém. E ele, depois que ouviu a profecia e o apelo dos irmãos para que ele ficasse, ele disse: olha gente, fique na paz, porque eu preciso ir, eu tenho que dar testemunho de Deus na minha vida em Jerusalém. E se isso de fato vai me acontecer, quero que vocês saibam que eu não só estou disposto a ir sofrer por amor a Cristo, lá ser preso, torturado. Você fica sabendo que eu estou disposto a morrer por amor ao meu Senhor. Portanto, deixem-me ir. E depois disso, a Bíblia diz que eles se abraçaram com o apóstolo Paulo e o beijaram, sabendo que era possível que ele fosse nunca mais voltasse. Quer dizer, que você pode imaginar um homem desse porte, desse nível, não é? Agora ele se debruça em uma mesa
E aí ele começa a escrever uma palavra. Que palavra não é essa? Digna de toda a nossa aceitação. Por isso que não estranhe quando eu digo, nós deveríamos ler o texto de 2 Timóteo de joelhos. Não por causa de Paulo, porque é a palavra de Deus. E vinda de um homem que viveu de maneira plena o evangelho que nós todos estamos querendo viver também. Não é verdade? De joelhos a Deus, que é capaz de transformar um homem a esse ponto, como transformou Paulo, de joelhos diante de Deus, em cima da escritura sagrada, porque Deus, o Deus de Paulo, que fez o que fez com Paulo, é o seu Deus, é o meu Deus, é o Deus da Elisa, é o Deus da Arzeli, é o Deus do Alex, é o Deus do Bartolomeu, é o seu Deus. Agora cite seu nome aí e diga: Ele é o meu Deus. Ele fez isso com Paulo, Ele faz comigo. Paulo não é melhor do que nenhum de nós. Todos os homens são iguais. O que diferencia os seres humanos uns dos outros na presença de Deus é que uns se entregam mais do que outros, uns acreditam mais do que outros, uns obedecem mais do que outros, uns amam mais ao Senhor do que outros, uns se entregam de maneira mais abnegada do que outros. Só isso. Mas todos nós somos iguais. Por isso eu lhe afirmo com toda a solenidade e autoridade que o Espírito Santo nessa noite me confere, que a palavra santa da qual eu sou pregador me confere. Eu lhe digo com toda a autoridade e solenidade em nome de Jesus: é possível ser transformado e colocar Deus em primeiro plano na sua vida. É possível buscar Deus até o dia em que nada mais importa. E quando esse dia chegar, pode acontecer tudo, pode tirar o seu chão, pode cair o teto na sua cabeça, você pode ser ouvinte da pior notícia desse mundo, você vai ficar em pé como a Fátima Prestelo, como o apóstolo Paulo e como os homens e mulheres de Deus, aos milhares que existiram e que existem e que existirão, e que sejamos nós participantes desse grupo também. Você vai ficar em pé e vai dizer: eu sou de Jesus. Jesus é a pessoa mais importante na minha vida e pode me tirar tudo, mas a minha fé nele ninguém vai tirar. Aleluia! E você vai ficar firme e você vai dizer: Jesus, tu és o meu tudo, tu és a minha riqueza, tu és a minha alegria, tu és o meu prazer, tu és a minha vida, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Eu sou teu e o Senhor é meu, por isso louvado seja o nome do Senhor. Não foi assim que Jó reagiu? Já lá no Antigo Testamento não tinha nem a revelação de Jesus, mas tinha a revelação de Deus, que é o nosso Criador, e era fiel a Deus, e perdeu tudo e continuou fiel. Por último, quando não tinha mais nada para perder, e Deus permitiu que um tipo de uma lepra que carcomia seu corpo lhe tomasse todo o corpo, que era do alto da cabeça à planta do pé, e ele estava num lixo lá amontoado, pegou um caco de qualquer coisa e começou a se raspar, desesperado com aquilo. A mulher chegou e olhou para ele e disse assim: tu ainda temes ao teu Deus, estando nesse estado? Olha o que a mulher de Jó falou. E Jó levantou os olhos moribundos, cheio de febre, umas feridas putrefas, que saíam umas coisas nojentas. Imagina o estado daquele homem. Ele olhou assim com os olhos febris assim, olhou para a mulher. Eu posso imaginar a voz cansada. Ele está doente, está quase morrendo. Ele diz assim: como fala uma louca, assim fala tu. Nu saí do ventre da minha mãe, sem nada chegarei diante do meu Criador. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Não se entrega,
Quem tem Jesus como tudo não se entrega. Quem tem Deus como valor absoluto não se rende. Quem ama a Deus de verdade não se quebra. Quem anda com Jesus de verdade, ele vai em frente. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele vai em frente. E você vê isso aqui na vida de Paulo. Porque Paulo escreve a Timóteo, e o que é impressionante, e talvez é a lição aqui, não dá nem para eleger a mais importante, né? Eu tinha 5 lições aqui, vou dar só uma, pois a gente segue, né, pastor Fabiano? A gente segue domingo de manhã, não é verdade? Domingo de manhã a gente continua com essa ministração, não é? É ensino. A gente veio para cá porque os pastores dessa igreja viram a necessidade da gente, não é, alimentar na palavra, fundamentar na Bíblia, não é, colocar diante dos irmãos a palavra do Senhor que vai firmar e edificar a fé. Então é terça e domingo, 2 cultos de ensino. É nesse mesmo espírito. Então não estou nem preocupado mais como antigamente, que a gente vinha aqui que tinha um curso que ia terminar e tinha que passar ligeiro. Agora não, vamos com calma, né? Tem 5 lições, tem muito mais. Eu escolhi 5, tentava passar hoje, vou passar só a primeira, que mostra, evidencia e ilustra tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, não é? Que quando Deus é o bem mais valioso da nossa vida, tudo o demais perde o valor prioritário, vamos dizer. Perde aquela áurea de mais importante, perde. Quando Deus é colocado acima de tudo e de todos na sua vida, as outras coisas passam a ser administráveis, passam a ser flexibilizadas, passam a ser melhor conduzidas, está entendendo? Porque o valor maior está aqui acima, é Deus. E você vê isso na vida de Paulo nessa primeira lição, porque veja bem, ele está morrendo. Ele disse: já estou sendo oferecido como sacrifício sobre a fé de vocês. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde já a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Pronto, esse está se despedindo. Aí veja bem, o que é que ele se preocupa, irmãos? Se coloca no lugar de Paulo. Qual vai ser a minha preocupação agora? A preocupação dele é cuidar de Timóteo. Quer dizer, ele precisa ser cuidado, mas ele está cuidando o seu colaborador. Então a primeira lição de quem tem Jesus como prioridade, a primeira lição daquele que tem Deus como valor e pessoa absoluta na vida, é que essa pessoa, ela está destituída de egoísmo. Essa pessoa, ela já está resolvida com Deus, está entendendo? Se ela está resolvida com Deus, ela não tem que entrar em autocomiseração, ela não tem que entrar nesse espírito egoísta, que a gente só pensa na gente. Ai, minha vida, estou terminando, vou morrer, não fiz mal nenhum, não pequei, não matei, não roubei. Qual é o meu crime? Eu preguei o evangelho, eu amei a Jesus, por isso vão me matar. Aí começa desfiando um rosário de lamentação. Isso é que não tem Jesus como absoluto. Quando Jesus é absoluto, eu lhe digo, você não se importa com mais nada. Aí eu me lembro do irmão Luciano Subirá, aquela mensagem que mexeu comigo, eu nunca mais esqueci. Ele disse: irmãos, vamos viver a vida com Jesus até que nada mais importe. Quando nada mais importar, meu irmão, você nem pensa em você só pensa no outro. Está aqui, Paulo está morrendo, está pensando no outro. A irmã Fátima em Recife, ela vai marcar a cirurgia, tumor maligno, e ela disse: corri, deu tempo, marquei a cirurgia, passei no culto para dar uma palavra para os irmãos cancerosos igual eu, e que alguns estão morrendo antes do tempo. Ela disse: então passei lá para animá-los, dizendo que há um Deus que vive, há um Deus que é poderoso, há um Deus para quem nada é impossível.
Quer dizer, ela vai lá porque o marido insiste, ela vai lá porque ela tem que procurar a sua melhora, ela vai fazer a sua parte, mas aquilo não é obsessão na vida dela, aquilo não ocupa todos os espaços na vida dela. Minha vida, minha cirurgia, minha doença tem que me curar. Eu quero isso também, mas isso não é o foco. Meu foco é o Senhor, e o Senhor tem almas para ganhar, o Senhor tem almas para salvar, o Senhor tem um reino para expandir, e eu sou serva dele, então eu vou cuidar de mim, e depois vou me jogar no trabalho do Senhor, e vou levar essa palavra para quem precisa. É Paulo aqui. Ele cuida dele, cuida. Está os dois valores aqui. Não é nada surreal, não estou falando em utopia, não estou negando as nossas necessidades, estou dizendo que as nossas necessidades devem estar em segundo plano. O primeiro plano é o Senhor, o segundo é o outro. A gente existe para o outro. Falei outro dia aqui, não sei, acho que falei, a gente fala em tanto lugar, que o membro ele nunca trabalha para si. Nós somos a igreja, membros uns dos outros, está lá em Romanos 12. Cristo é o cabeça, somos o corpo. Veja o seu corpo humano e aprenda. Seu fígado trabalha para ele? Trabalha? Seu ouvido escuta para o seu ouvido? Seu coração bombeia o sangue para o seu coração? Não. Eu falei isso aqui, não foi? Estou repetindo? Não, o ouvido escuta para o corpo, o coração bombeia o sangue para o corpo. Só que em pensar no outro antes de mim, vai trazer como resultado benefício para mim também, mas um benefício como resultado. Você entendeu? Você entendeu aqui o mecanismo? É a mesma coisa da vida conjugal. A felicidade conjugal, qual é? Quando alguém vai se casar com outro e diz assim, eu vou me casar com fulana porque eu quero ser feliz, ele está afadado ao fracasso já. Ele já começou mal o casamento, porque começou pensando nele. Agora, quando a pessoa diz, eu vou me casar com fulana porque eu quero torná-la feliz, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai tornar o ser amado feliz e ele vai ser feliz também. Porque a felicidade, ela não está calcada no fundamento do egoísmo. A felicidade, ela está fundamentada na felicidade do outro. Portanto, quando eu trabalho para que o outro seja feliz, eis que eu me tornarei feliz no exercício daquele altruísmo, no exercício daquela generosidade, no exercício daquela vontade de Deus para a minha vida, que é tornar o outro feliz, favorecer a vida do outro, ajudar o outro. Quando eu estou aqui, eu estou como Deus. Porque não diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho? E Deus não ficou feliz de ver que a morte de Jesus salvou a todos nós? Como é que está o coração de Deus hoje lá? Como é que Deus olha para mim e para você com felicidade? Jesus está feliz porque Ele deu a sua vida por nós. Tão feliz que outro dia eu preguei, quando Ele disse assim, eu vou para o Pai, não se turbe vosso coração, não se atemorize, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu lhe teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar, e quando tudo estiver pronto, eu voltarei, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Jesus tem vontade de estar com a gente, nós somos a felicidade de Jesus, nós tornamos o coração de Jesus alegre. Quando a gente o ama, quando a gente valoriza a cruz, o sacrifício, quando a gente se entrega e diz, é Deus mesmo, está acabado. Jesus olha, está lá em Isaías, Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Irmãos, a alegria é essa, a felicidade é essa. Se alegra o outro, você se alegra junto. Você torna o outro feliz, você se torna feliz. Você procura o seu benefício, claro, aquelas coisas que só você pode fazer por você mesmo, não é? Mas sem aquela obsessão, sem aquele grau de prioridade acima de Deus e do outro. Não divido lugar, eu faço isso aqui, é a minha parte, eu quero buscar o meu interesse também. Sim, eu sou filho de Deus também, mas é tudo dentro de uma normativa espiritual que o Espírito Santo colocou. Quando você foca Deus, aí Deus ama o outro, aí você foca o outro. Aí quando você foca o outro, você olha para você.
aí você foca e aí você é abençoado também, mas porque você está na ordem certa. Agora a gente se estraga tudo quando a gente inverte a ordem, não é verdade? A ordem na vida de muitos é essa: eu penso primeiro em mim, depois eu vou pensar no outro, e de preferência que for minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, e depois eu vou pensar em Deus. Tudo errado. Por isso que as pessoas são infelizes, amarguradas. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais conquista, mais se torna insaciável, não está contente com nada, conquista tudo e sempre está faltando alguma coisa, sempre está atrás da máquina, sempre está estressado, sempre está... Inverteu tudo. Não, foca Deus, aí Deus vai te ensinar a focar no outro, e depois que você focar no outro, você se encontra no outro, se encontra na pessoa amada, se encontra no filho amado, se encontra no irmão querido, no amigo predileto, precioso, se encontra no trabalho, se encontra na vida, se encontra na igreja, se encontra com tudo e se torna feliz, porque não é um egoísta, é um adorador de Deus, um filho de Deus obediente, que ama a Deus e aprendeu com Deus a amar seu irmão, amar seu semelhante, se preocupar com seu irmão, com seu semelhante, pensar no outro. Gente, aprenda isso, por favor, nessa noite, porque o texto de Paulo é isso. Ele se preocupa com Timóteo, está morrendo, sentenciado, se preocupou primeiro com Timóteo. Olha aí, ó. Capítulo 2, verso 1, ele diz: fortifica-te na graça que está em Cristo. Capítulo 2, verso 2 e 14, transmite a outros o que eu te ensinei, prega a palavra, em tempo e fora de tempo. Capítulo 4, verso 5, suporta, Timóteo, os sofrimentos e as aflições por amor a Cristo. Cumpre cabalmente o teu ministério. Quer dizer, essa epístola no começo é só dedicada a fortalecer a fé de Timóteo. Ele está morrendo, mas está preocupado com o outro que fica. E a equação é simples. Ele diz: eu já acabei minha carreira, eu estou com 70 anos, podia viver até os 100, mas Deus disse que precisa de mim lá, já sentenciou, vou morrer. Equação simples: Timóteo é jovem, tem o meu legado, então eu vou escrever, eu vou tratar de fortalecer ele. É a última oportunidade que eu tenho de fortalecer ele. Chama ele para vir antes do inverno, antes da morte. Quer ter a alegria de ver pela última vez, colocar os olhos dele nos olhos de Timóteo. Ele diz no começo da carta: tenho saudade de ti e das tuas lágrimas, quero muito ver-te. Procura vir ter comigo depressa. Depressa, a vida urge, a sentença já foi dada, não há tempo a perder. Procura vir ter comigo depressa. No final da carta diz: antes do inverno. Como quem diz? Porque eu não sei se eu passo o inverno. Vem logo. Está preocupado com ele, não está? Ele tem tempo para ele, quer ver o amigo. Se preocupa de não passar frio, disse: passa em Troade, na casa de Carpo, traz a minha capa, traz os livros, os pergaminhos principalmente, que eu quero terminar a minha vida estudando, como sempre fiz. Vai ter um frio, quem sabe Deus me poupa ainda no inverno. O frio aqui é tremendo, traz a minha capa que eu deixei na casa do irmão lá, porque no frio, não é porque eu vou morrer, quero ser masoquista, vou passar frio, não. Veja como ele é equilibrado, veja como ele está terminando a vida sem fobias, sem traumas, sem ressentimentos, sem amarguras, com equilíbrio, não focando nele em prioridade, pensando em Deus e em Timóteo, no outro. Depois pensa nele, traz a capa, traz o livro. Quero que a morte me encontre com a mente ativa, quero que a morte me encontre, se for no inverno, aquecido do frio, porque eu vou me encontrar com o meu Deus, eu vou aparecer diante dele inteiro. Eu não vou chegar lá fragmentado, reclamando, murmurando de tudo e de todos. Quero chegar como príncipe, aleluia. Mas antes de pensar nele, ele está pensando no irmão
equação simples: estou indo embora, estou velho, ele tem a vida toda, é jovem, é meu filho, tem meu legado, vai continuar a obra, deixa eu fortalecê-lo. Aí ele começa só fortalecendo. A carta, o princípio dela é só honra para Timóteo, indicativo para Timóteo, instrução para Timóteo, doutrina para Timóteo, ânimo para Timóteo, coragem para Timóteo, ordem para Timóteo, envio para Timóteo, prega a palavra em tempo e em fora de tempo, cumpre cabalmente o teu ministério, desperta o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Só para Timóteo, depois um pouquinho para mim, e todo o demais da carta é glória para Deus. Amém? Você entendeu essa palavra? Deixa eu recapitular. A vontade nossa tem que cair por terra nessa noite. A vontade nossa é egoísta. Se brincar, a gente deixa até Deus em segundo lugar, quanto mais o outro. A irmã Fátima, ela viveu e está vivendo aquele ponto da vida aonde nada mais importa, só Jesus importa. Está como o apóstolo Paulo, está morrendo pensando no outro. As outras coisas, irmãos, perdem a força quando Deus é colocado em primeiro plano, está entendendo? Aí a dor é menos intensa, a traição é menos sofrida, o desapontamento é menos frustrante, a luta é menos dura, a provação é mais suportável. Você está entendendo? Quando nada mais importa a não ser mesmo Jesus na nossa vida, quando Deus passa a ser o absoluto dos absolutos, então todo o demais que está abaixo dele perde força, perde importância, perde sentido, porque aquele que é o sentido da vida finalmente ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Aleluia. Você vai gerir melhor sua vida debaixo dessa luz, que é a luz de Deus que te governa absolutamente. Você vai ser mais flexível, mais maleável, você vai driblar melhor os obstáculos, você vai sofrer menos, você vai, administrar melhor a sua vida, porque você está focado no Senhor. E quando você tira o olho do Senhor um pouquinho, é no outro que você pensa. Meu irmão, minha esposa, meu pai, meu filho, minha mãe, minha irmã, meu irmão, né? Meus amigos, as pessoas que eu prezo, que eu admiro, que eu amo, que me são caras, eu vou me desdobrar sobre elas, me debruçar sobre elas, em afago, em afeto, em amor, em generosidade, em altruísmo, está entendendo? Aí quando você faz isso, você ganha o sentido de existir. Porque nenhum membro trabalha em benefício próprio, trabalha todos para o corpo. E quando o corpo está sadio, aí o membro que não trabalhou para ele, acaba se beneficiando do trabalho dele, junto com os outros, que acabou vertendo para a saúde dele. E aí ele é feliz. Aleluia. Não é? Não é verdade isso? Quando você dá um presente para o seu filho, que ele tanto queria, e você vê o brilho no olhar do seu filho, você não fica cheio de felicidade? Pois não é diferente com as pessoas que não estão ligadas a você com sangue. Não é diferente não é? Eu lembro do meu filho, né, o Mateus, uma situação, e o Emanuel também, onde a gente se esforçou e deu algo que ele queria muito. Aí a gente faz, pai, é bobo, né? Faz todo aquele suspense, chega lá e diz, não consegui. E aí, pai, deu aquela cara de preocupado. Porque a gente conseguiu, a gente quer dar um impacto, não é verdade? E aí o filho começa a ficar triste, a gente já se preocupou já. Aí vai logo lá, não filho, consegui, está aqui, aí entrega. Quando ele desembrulha, que ele vê, ele sonhou com aquilo. Os olhos adquirem um brilho que você não vê igual.
E aquele brilho no olhar do seu filho, pelo presente que você se esforçou, quem sabe nem podia, até se endividou um pouquinho para mais. Aí quando você viu aquele brilho no olhar, você disse: se eu tivesse mais dinheiro ainda eu daria, só para ver essa alegria no olhar do meu filho, esse brilho. Só que você fica mais feliz do que ele. Como é certa essa palavra. Você se preocupa com a felicidade do outro, você é que vai ficar feliz. Quando você busca só a sua felicidade de maneira egoísta, você até se frustra, é feliz por um pouquinho de tempo, e depois aquilo já não te adianta mais, e você já quer outra coisa, e não para, a busca é desenfreada e não vai acabar nunca. Agora, quando você primeiro agrada a Deus, depois agrada o irmão, você se vê numa situação que é outra coisa. Paulo morreu feliz, irmão. Paulo morreu feliz. Tem um texto aqui, eu quero terminar já. Abra sua Bíblia aí, só para a gente terminar. Terça a gente continua, ou domingo de manhã, Deus sabe, mas nos próximos dias a gente vai se encontrar de novo para seguir nessa palavra. Então deixa eu só terminar com um texto aqui. 2 Timóteo, no capítulo 4. É o último capítulo, onde ele chama Timóteo para estar com ele. Aí ele conta algumas experiências. E aí ele conta de uma situação que ele viveu. Versículo 17, abra aí. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 17. Ele diz, verso 16, melhor. Verso 16, ó. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam e eu fiquei só. Aí ele perdoa e já ora para que Deus não puna ninguém. Diferente quem não é egoísta, né, irmão? Quem é altruísta. A igreja falhou com ele e ele está preocupado de que Deus não impute aquele pecado à igreja que falhou com ele. É diferente quem tem Jesus como prioridade. Que isto não lhe seja imputado. Verso 17, ele diz: mas o Senhor assistiu-me. Quer dizer, me deixaram sozinho, mas não fiquei só. Me desampararam, mas Deus não me desamparou. Porque Deus não vai abandonar quem coloca Ele em primeiro lugar na vida. Verso 17 é lindo. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação. Está vendo? Ele pregando para os outros, preocupado com os outros, está prestes a morrer, mas sua vida tem equilíbrio, tem saúde. Ele é um homem resolvido, ele sabe para onde ele vai. O Senhor me assistiu. Quem podia estar comigo não quis, teve medo, mas eu oro: Deus não impute o pecado àquela pessoa que me desamparou, porque o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Olha isso aqui, gente. Verso 18, que lindo. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Agora eu pergunto para você uma coisa. Essa seria a segunda lição do texto. Olha aqui para você me entender isso aqui. Essa é uma revelação da palavra. Eu quero dar para você aqui, meu irmão. Por favor, preste atenção para isso. Por favor, preste atenção para isso. O que será que ele quer dizer com fiquei livre da boca do leão? O que é isso aqui? Ele vai morrer, não vai? Ele já disse: já estou sendo oferecido, combati o bom combate, acabei a carreira. Agora ele diz: fiquei só, me abandonaram, mas Deus não me desamparou, me assistiu, e fiquei livre da boca do leão. Que cargas d'água é essa boca do leão? A morte já sabe que não é, que morreu. Veja bem,
O verso 18, ó. Ele continua dizendo: e o Senhor me livrará de toda má obra. Que má obra é essa? A morte? Não, ele vai morrer. Depois ele segue dizendo assim: e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é a boca do leão? E sabe qual é a má obra? E sabe de que Deus vai guardar Paulo para o seu reino celestial? É desse azedume da vida. Essa é a boca do leão. É aí que o diabo quer nos pegar. É aí. Quando você opta por esse caminho da reclamação e da murmuração. Quando você não perdoa quem lhe ofendeu. Viu o que ele disse? Me desampararam, fiquei só. Mas imediatamente ele diz: o Senhor não imputa esse pecado. Pelo contrário, alguns de nós, quando um irmão falha, a gente já quer que Deus desça o relho. Desce a mão, Senhor, faz juízo. Sou teu servo, sou justo. Esse homem me enganou, me mentiu, me perseguiu. Essa é a boca do leão. Isso é o diabo. Esse leão não é o leão da tribo de Judá. É aquele que Pedro disse: o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, consumir a nossa vida de ira, de ressentimento, de amargura, porque fui injustiçado, porque fui ludibriado, porque fui vitimado, porque fui desprezado, porque fui rejeitado, porque fui pisado. Que é isso? Você não foi nada disso, porque você é filho de Deus. Como Paulo disse: me desampararam todos, o Senhor não imputa esse pecado a eles. Disse: o Senhor me assistiu e fiquei livre da boca do leão. O diabo quer é que a gente fique, arrotando aquele fel de amargura. Vai dormir e não dorme. O travesseiro é a injustiça que fizeram. Não, vou dormir em paz. Vou orar por quem me ofendeu. O diabo não vai me pegar aqui não. Eu vou morrer inteiro, Paulo diz. Vai chegar no céu um príncipe. Um homem que com dignidade viveu o evangelho. Vai chegar no céu um homem de Deus sadio, curado por dentro e por fora, sem ira e sem ressentimento. Outro dia eu li alguma coisa e até comentei com o pastor Fernando, e ele colocou e me deu o crédito, mas não é meu, eu estou aqui tirando meu crédito. Não sei quem foi que escreveu isso, eu só estou repassando, que nem papagaio. Mas alguém disse assim, disse que o ressentimento é um veneno que alguém toma todos os dias esperando que o outro morra. Quem vai morrer é ele. Está vendo? O outro talvez nem tenha consciência do mal que nos fizeram, Tem muita gente, irmãos, que é usado pelo diabo mesmo. E o diabo usa e não dá nem esclarecimento. Sabia? O cara vai dormir, não está nem aí, a consciência já está cauterizada, já não acusa mais. Você não dorme. Engraçado, Ele que te ofendeu, que te perseguiu, que cometeu, ele deita e dorme bonitinho, você fica se remoendo. Paulo disse: não quero isso para mim não. O Senhor me livrará dessa má obra e me levará salvo para o seu reino de glória. Orou e disse: o Senhor me livrará de toda má obra e me levará para o seu reino de glória. Ore pelos seus desafetos, ore por aqueles que lhe ofendeu, se liberte, fuja da boca do leão, fuja dessa obra má, não arruine a sua vida, não. Deus permitiu, irmão, acabou, Deus permitiu. Estava orando, mano, em casa, Deus deu aquela palavra de Abacuque, porque a gente está terminando um ciclo, está vindo para cá. Estava orando em família, Deus deu a palavra de Abacuque, a gente orou. Eu falei para os meus 2 filhos, eu falei: olhe, a gente não vai se queixar. Jesus falou comigo, toda vez que a gente se queixa do outro, do problema, da vida, da situação, por tabela a gente está chamando Deus de mentiroso, chamando Deus de, insano, chamando Deus de
de malvado, porque afinal ele permitiu aquilo e fez com que a gente sofresse, porque ele permitiu. Aí a gente murmura aqui, mas repercute no céu. E Deus deu a palavra de Abacuque, a oração de Abacuque, lá no Velho Testamento, lá no final: ainda que a figueira minta, que o produto da oliveira não exista, que não haja ovelhas no curral, que no campo não haja vacas. O que é que Abacuque disse? Todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele me fará andar nas minhas alturas. Deus é poderoso, gente. Ele permitiu. Não murmure não. Aí eu falei para minha esposa, para meus 2 filhos: não vamos nos queixar, não vamos murmurar. Deus não quer isso da vida da gente. Não é? A gente está terminando um ciclo, começando outro. Vamos chegar lá sadio. A gente quer abençoar os irmãos, a gente não quer transmitir nenhuma animosidade, nenhuma amargura, nenhum ressentimento, nenhuma reclamação, nem nada. A gente quer chegar com o coração puro, e nós temos chegado assim, por palavra de Deus, ministração de Deus no nosso coração. Eu estou pregando alguma coisa que nós estamos vivendo, irmãos. Lutas existem, problemas existem. Não é a maldade do irmão, do fulano, do ciclano. Não é, irmão. Deus permitiu, é coisa dele, para a gente aprender e crescer no meio da adversidade. Fátima disse: angústia eu não tenho medo, só aquela angústia de não ter a graça de Deus para vencer e crescer no meio dessa dificuldade que eu estou enfrentando. Aí, se Deus não me der graça para mim vencer essa doença, ou pelo menos morrer em paz, como Paulo aqui no texto está morrendo em paz, aí justifica a angústia, não é verdade? Porque eu falhei na minha confiança em Deus. Eu presumi que a vida aqui na terra fosse melhor do que a vida com Ele, então mereço estar angustiado. Mas não, eu vou sempre dizer: Deus é maior, o céu é melhor, a morte é uma passagem para a vida eterna. Então, amém, Jesus, eu vou vencer tudo. E a gente às vezes não é nem a morte, nem uma doença grave. Às vezes a gente não vence uma falha de uma pessoa, só uma falha. Não, vença isso, ore, perdoe. Vamos terminar a nossa vida em paz, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé nessa noite. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. São as 2 lições desse texto, não é? Para hoje. Pensar em Deus primeiramente, depois no outro, depois no nosso semelhante, depois no nosso irmão. Depois a gente pensa em nós. Uma vida liberta do egoísmo, fundamentada no altruísmo. Uma vida que se preocupa com o outro. Paulo escreveu a última carta, e no começo da carta só se preocupou com Timóteo, fortalecer Timóteo, abençoar Timóteo. Segunda lição aqui para hoje dessa carta: não se ressentir da maldade que fizeram. Orar por aqueles que te fizeram mal, para você ficar livre da boca do leão, para você ficar livre da má obra, de ficar alimentando ressentimento, que é um veneno que envenena a alma, esperando que o outro morra. Não, isso não é para nós, não é para o Filho de Deus, não é para a Filha de Deus, não é para mim nem para você. Como Paulo, nós vamos dizer: Pai, que isso não lhe seja imputado. Como Paulo, nós vamos orar e dizer: Pai, perdoa essa maldade que me fizeram. Como Jesus, Paulo aprendeu com Jesus. Jesus olhou para os seus verdugos e Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus não vai morrer amargurado. Paulo não morreu amargurado. Você não pode viver amargurado. Para se livrar disso, ore pelos seus desafetos. Ore
por aqueles que falharam contigo, por aqueles que te fizeram algum tipo de mal. Ore por ele. Fique livre da boca do leão. Fique livre da má obra. Não envenene a sua alma com ressentimento e amargura, murmuração e reclamação. Porque em última instância, quando você reclama de Deus. Porque Deus podia ter evitado e não evitou essa injustiça. Deus não erra. Foi necessário passar pelo que passamos, para a gente aprender coisas que de outra maneira não aprenderíamos. Por isso, como Jó, vamos dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Que cramachurabacará, chama! Oh, presença de Deus maravilhosa para a libertação do nosso emocional arruinado pela angústia, pela amargura, pelo ressentimento. Se liberte, meu irmão, agora. Receba a unção de Deus agora aí. Receba a unção no seu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, cura nossa alma. Ó Deus, em nome de Jesus, liberta a nossa emoção de todo sentimento vil e desprezível que Jesus não teve, que Paulo não teve, que os discípulos de Jesus não tiveram. Nós não queremos para nós também. Livra-nos de todos eles. Queremos viver contigo até que nada mais importe. Queremos que o Senhor seja a pessoa mais importante da nossa vida. Seja o absoluto entre os absolutos, seja o senhorio de Cristo em cada um de nós, em nome de Jesus. Queremos assimilar essas lições. Receba, Deus, nossa oração, perdoa-nos, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, pelo amor do teu nome. Obrigado, Jesus. Você ouviu Pastor Bartolomeu de Andrade, do Ministério Palavra Viva. Pastor Bartolomeu de Andrade, mentoria e desenvolvimento de líderes e ministérios. Contatos 48 9644 3211. E-mail barto.124033@gmail.com.